O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas, quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, neste dia 29 de abril, nesta sexta-feira da segunda semana do tempo da Páscoa, a Igreja faz memória da Virgem e doutora da Igreja, Santa Catarina de Siena, uma mulher nascida em 1347, vivendo até 1380, que soube conciliar duas realidades muito importantes na vida cristã: a vida contemplativa, a oração, com a vida de pastoral, com a vida de apostolado. Com certeza, a sua mensagem foi uma mensagem de grande paz em meio a uma sociedade sacudida por muitas violências, por rivalidades, e especialmente a sua contribuição no grande cisma do Ocidente, enquanto o Papa estava em cativeiro, em Avignon. Ela ali, com o seu exemplo, com sua oração, com suas cartas, ajudou muito no discernimento da reforma da Cúria Romana, na correção dos costumes e na sua vida como cristã, sempre na assistência aos doentes e muito especialmente aos que estavam nas prisões. Dela temos alguns escritos e destaca-se aqui o livro chamado Diálogo da Divina Providência e o epistolário, que destaca-se em sabedoria, em fervor da caridade e extraordinária qualidade da linguagem. O Papa Paulo VI a proclamou doutora da Igreja no dia 4 de outubro de 1970, diante dos muitos auxílios que essa mulher prestou para que a Igreja pudesse ter um discernimento em tempos tão difíceis. Indo ao Evangelho de hoje, temos esse bonito episódio da multiplicação dos pães e dos peixes. Nosso Senhor ali junto ao lago de Genezaré, que muito provavelmente é o lago formado pelo Rio Jordão. E ali estava Nosso Senhor com uma grande multidão de pessoas,
Ali, nosso Senhor realizou muitos outros milagres em torno a este lago, e hoje destaca-se este milagre da multiplicação dos pães, da onde nascerá os grandes sermões sobre a Eucaristia, sobre o pão da vida. Esse evangelho, que é por si bastante figurativo, né? Ele faz-se entender com facilidade, mostra nesse milagre da multiplicação dos pães e dos peixes uma prefiguração da Páscoa cristã e o mistério, pois, da Santíssima Eucaristia, como o próprio Jesus mesmo vai falar nesse evangelho, depois mais no capítulo 6, a partir dos versículos 26 adiante. É bonito de ver, e aqui se destaca, como Jesus é sensível às necessidades espirituais e materiais de cada homem. Nós vemos que ele toma a iniciativa para satisfazer a fome daquela multidão que o segue. Com esse diálogo e o milagre que Jesus aqui realiza, também vai ensinar aos seus discípulos e a todos nós a confiar sempre nele diante das dificuldades que encontraremos. Os apóstolos encontraram, os discípulos, e também nós encontraremos em meio às nossas tarefas apostólicas. Nunca esquecendo que às vezes nos faltarão os meios, né? Os meios serão insuficientes, como neste caso era insuficiente os 5 pães e os 2 peixes. Mas quando Cristo entra, nada falta. Ele coloca aquilo que a nossa humanidade carece, ele coloca em abundância. Tenhamos fé, sem permitir, pois, que o desalento nos domine, sem nos determos em cálculos meramente humanos. Superemos os obstáculos, comecemos a trabalhar, façamos bem a nossa parte, a nossa tarefa, e com esforço deixemos que o Senhor complete a obra de suas mãos. Esse milagre, que também está relatado em outros evangelistas, manifesta, pois, a misericórdia de um Deus amoroso que quer salvar a todos, saciando as necessidades mais básicas. Agradecemos a Jesus, que em episódio tão bonito já ali manifestou que para sempre ele seria alimento de salvação. Nesse dia, pense com carinho na Eucaristia, agradeça a Jesus pelas muitas vezes em que você já recebeu o sacramento da Eucaristia, peça perdão pelas vezes em que de repente celebrou de modo distraído, que não foi agradecido o suficiente por esse grande milagre que continua a saciar a fome de todos nós cristãos. Que o bondoso Deus lhe dê a graça de servi-lo com muita alegria ao longo deste dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.